preguiça. Diga para o teu irmão assim: se você estiver deitado, ou está cansado, ou está doente, ou está com preguiça. Então eu só não vou dizer o que é, porque eu não sei. Você tem que saber porque você está deitado. Tem gente que está deitado por preguiça, sim ou não? Tem gente que está deitado porque está cansado. Tem gente que está deitado porque está doente. Aí ele olha para Jesus e diz: olha, o meu servo está em casa deitado. Porque o diabo, pastor Frank, ele descobriu uma coisa. Satanás, não foi Jesus não, foi Satanás que descobriu. Ele não precisa tirar o título e nem precisa tirar da casa. Não precisa. Pastor, o diabo vai me tirar do altar. Não, para que tirar você do altar? É só deitar você no altar, ué. Pastor, o diabo vai me tirar do louvor. Vai nada, é só fazer você deitar no louvor. Pastor, o diabo vai me tirar do conjunto. Vai nada, para que tirar você do conjunto? Ele faz você continuar com o título. Ele deixa você continuar na casa. Mas olha para você e diz assim: continua deitado, preguiçoso. Continua deitado, doente. Continua deitado, cansado. Olha aqui para mim, irmãos. Porque tem gente que tem título, sim ou não? Mas não faz nada. Nada. Tem gente que está na casa, mas não faz nada. Ele está sobrevivendo por causa do título e por causa da casa. Se dependesse de sobreviver do trabalho que ele está fazendo, Jesus chamava ele no departamento pessoal hoje e dava justa causa. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, neste momento tão especial, celebrando ao Senhor e também para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Minha gratidão a Deus pela vida do meu amigo, pastor Franklin, sua família. Temos acompanhado o progresso, o sucesso, o crescimento sadio desta igreja, a aprovação de Deus sobre vocês. Que tudo isso seja apenas o começo de tudo que Deus ainda vai fazer. Quero agradecer a Deus por estar aqui na subsede pela primeira vez, o pastor Genilson. Cumprimentando o pastor Genilson, cumprimento todos os demais obreiros, pastores e irmãos que fazem parte desta grande família. Posso deixar de citar aqui meu amigo pastor Renato. Deus abençoe, meu amigo. Te abençoe com toda a sorte de bênção. Mateus capítulo de número 8 e o versículo de número 5. Mateus capítulo 8 e o versículo de número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, ou está na minha casa deitado, paralítico e terrivelmente atormentado. Toda a igreja diga comigo: em casa, deitado, paralítico e atormentado. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados sob as minhas ordens. E eu digo a este vai, e ele, eu digo a este vai, e este, eu digo a este vai, e ele, e eu digo ao outro vem, e ele, e eu digo ao meu servo, faze isto, e ele, então diga comigo, vai, vem e faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja conforme você crer. E naquela mesma hora o seu servo ficou curado. Amém. Pode se assentar, meus irmãos.
Meus irmãos, quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, Jesus ele andava por todas as partes, fazendo bem a todos, curando os enfermos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos do diabo. Jesus ele era acompanhado de uma grande multidão, que segundo Pedro, essa multidão não só seguia Jesus, esta multidão também apertava e oprimia. Esta multidão que seguia Jesus dia e noite, noite e dia, a ponto de alguns textos dizerem, pastor Franklin, que Jesus não tinha tempo para comer. Em algumas ocasiões, Jesus não tinha tempo para dormir. Esta multidão sufocava Jesus. Chegar perto de Jesus era uma tarefa extremamente difícil, porque as pessoas concorriam uma vaga em volta de Jesus. Então, imagina Jesus que para chegar perto de Jesus, você era empurrado, chutado, tomava cotovelada, alguém te puxava, porque quem chegou queria estar ali primeiro. E esse centurião, este homem, ele toma conta de uma centúria de soldados. Ele é um homem funcionário de Roma. Ele é um homem que trabalha no alto escalão. Ele tem uma vida social, ele tem uma vida financeira estabilizada. E esse homem, ele tem um problema diferente da maioria das pessoas da Bíblia, pastor Genilson, que Jesus curou ou libertou. Todas as vezes que nós vamos na Bíblia analisar um texto em que Jesus curou ou libertou alguém, Jesus está, pastor Genilson, curando ou libertando a pessoa que está pedindo ou um parente próximo. Quando você vai ver Bartimeu, grita, 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 grita. Claro que ele tinha que gritar, ele era cego. A mulher do fluxo de sangue, pastor, ela foi engatinhando, sofreu. É claro que ela sofreu. Ou ela sofria para ser curada, ou ela morria. A viúva de Naim chorou, mas chorou pelo filho. A mulher cananeia gritou, Jesus, filho de Davi, mas foi pela filha. Jairo abandonou tudo para buscar Jesus, mas porque tinha uma filha morrendo. Porque não é difícil buscar um milagre quando ele é para mim, ou quando ele é para um filho meu, para um parente, para minha mãe, para o meu pai. Este texto aqui é completamente diferente. O centurião não está doente. O filho do centurião não está doente. A mulher do centurião não está doente. Quem está doente é o empregado do centurião. Olha, só me escute agora. Eu não sei se aqui quantos patrões tem aqui, quantos empregados tem aqui. Eu quero saber qual é o patrão que fecharia a empresa e iria a pé daqui em Santarém para buscar a cura de um empregado. Você tem 100 empregados, você vai largar tudo para ir buscar a cura de um funcionário. Sabe por que você não faz isso, patrão? Não é porque você é mau, é porque a fábrica não pode parar. Então é mais fácil você colocar uma placa ali e dizer assim, admite-se. Aí você pega aquele que está doente, manda para o INSS ou para o hospital, seja para onde for, e você vai colocar uma outra pessoa no seu lugar. É justo, sim ou não? É justo, é claro que é justo. Porque uma pessoa doente, ela não trabalha. Uma pessoa doente não dá lucro. Uma pessoa doente não faz a coisa andar. Esse centurião foi até Jesus, e esse homem foi um homem, que a Bíblia explicitamente diz só uma vez, porque todos os milagres que Jesus fazia, o texto diz assim, e a multidão ficava admirada, e o povo ficava admirado, porque tudo que Jesus faz deixa a gente admirado, sim ou não? Nesse texto aqui, o povo não está admirado, o centurião não está admirado. Sabe quem está admirado? Jesus. Irmão, Jesus me deixar admirado não é difícil não. Agora, o que eu posso fazer para deixar Jesus admirado? O que eu posso fazer para Jesus ficar admirado com o que eu estou fazendo? Esse homem tomou uma atitude que só Jesus tomaria. Por isso que ele deixou Jesus admirado. Primeiro, ele começa dizendo o seguinte: Senhor, eu tenho um servo. Vamos lá, todo mundo. Eu tenho um servo. Então, o homem é servo. O homem é o quê? Servo. Segundo, pastor Genilson, ele diz assim: o meu servo está em casa. Onde o servo está? Em casa.
Se for trazer isso para a igreja, se for trazer isso para o ministério, se for trazer isso para a gente, os servos somos nós, sim ou não? E a casa, onde é? A igreja. Onde é a casa? Então diga para o teu irmão assim: você é um servo e você está na casa. Sim ou não? Só que ele continua, ele diz para Jesus assim: olha, eu tenho um servo, ele está na casa. Aí começa o discurso. Só que ele está deitado. Ele está o quê? Então diga para o teu irmão assim: tem gente que é servo, está na casa, mas está deitado. Agora eu vou perguntar só para os patrão aqui, só para quem é patrão. Você pagaria o salário de um funcionário que passa o dia deitado? Paga? Você pagaria o salário de um funcionário que passa o dia todo deitado? Irmãos, olha para mim, eu vou chegar lá, eu só preciso da tua paciência. Por que ele diz para Jesus assim: eu tenho um servo, diga comigo assim, título. Não, diga mais alto, título. Ele tinha um título de servo, sim ou não? Como eu tenho um título de pastor, você tem um de presbítero, de evangelista, de pastor, pastor presidente. Nós temos um título, temos ou não temos? O diácono, a obreira, a diaconisa. Ele estava na casa ou não? Mas estava deitado. Porque tem gente que tem um título, tem gente que está na casa, mas está deitado. Quem está deitado, ou está cansado, ou está doente, ou está com preguiça. Diga para o teu irmão assim: se você estiver deitado, ou está cansado, ou está doente, ou está com preguiça. Então eu só não vou dizer o que é, porque eu não sei. Você tem que saber porque você está deitado. Tem gente que está deitado por preguiça, sim ou não? Tem gente que está deitado porque está cansado. Tem gente que está deitado porque está doente. Aí ele olha para Jesus e diz: olha, o meu servo está em casa deitado. Porque o diabo, pastor Franco, ele descobriu uma coisa. Satanás, não foi Jesus não, foi Satanás que descobriu. Ele não precisa tirar o título e nem precisa tirar da casa. Não precisa. Pastor, o diabo vai me tirar do altar. Não, para que tirar você do altar? É só deitar você no altar, ué. Pastor, o diabo vai me tirar do louvor. Vai nada, é só fazer você deitar no louvor. Pastor, o diabo vai me tirar do conjunto. Vai nada, para que tirar você do conjunto? Ele faz você continuar com o título. Ele deixa você continuar na casa, mas olha para você e diz assim: continua deitado, preguiçoso. Continua deitado, doente. Continua deitado, cansado. Olha aqui para mim, irmãos. Porque tem gente que tem título, sim ou não? Mas não faz nada. Nada. Tem gente que está na casa, mas não faz nada. Ele está sobrevivendo por causa do título e por causa da casa. Se dependesse de sobreviver do trabalho que ele está fazendo, Jesus chamava ele no departamento pessoal hoje e dava justa causa. Cara, eu estou te abençoando, te salvei, te dei um ministério, chamei você para o santo, e você é esse camarada que só vive deitado. Não. Só que Satanás primeiro deita. Escuta isso aqui. Primeiro ele deita. Primeiro ele. Eu vou chegar lá, paciência. Primeiro ele. Qual é o segundo estágio, pastor? Ele falou para Jesus assim: o meu servo está em casa deitado, mas ele está paralítico. Ou paralisado. Diga comigo, paralisado. Tudo vai começar com uma doença espiritual, com um cansaço espiritual, ou com uma preguiça espiritual. Sabe qual é o avanço de quem está deitado? O próximo passo dessa enfermidade é a paralisia. E o que acontece com uma pessoa que tem título, que está na casa, mas tem paralisado? Sabe o que acontece? Ele tem voz, mas não fala. Ele tem pé, mas não anda. Ele tem mão, mas não trabalha.
ele tem ouvido, mas não ouve. Olha para o teu irmão e diga para ele: se o diabo não quer te tirar da casa, o diabo quer te paralisar. O diabo quer chegar para o profeta e dizer assim: você é profeta, mas não profetiza. Você é pregador, mas não prega. Você é cantor, mas não canta. Você é presbítero, mas não unge o enfermo não, porque se você ungir não vai acontecer nada. Olha, Jesus não vai usar tua mão, Jesus não vai usar teu pé, porque sabe o que mais existe na casa? Escute aqui, irmão, olha para mim. O que falta na casa não é talento. Esses dias eu vi um velhinho orar num congresso de missões, e o velhinho disse assim, um irmão orou antes do velhinho e disse assim: Senhor, levante pessoas. O velhinho pegou o microfone logo depois, pastor Franco, e disse assim: irmão, eu até respeito a tua oração, mas Jesus já levantou. Ele falou: mas se Jesus levantou, esse povo está onde? Ele falou: está por aí deitado. Jesus levantou faz tempo. Você está achando que falta profeta na igreja? Você está totalmente enganado. Tem um monte de profeta na igreja, só que a boca deles está paralisada. Ah, pastor, não tem pregador. Tem pregador, você que está achando que não tem. Só que a boca do pregador está fechada. Pastor, não tem gente para evangelizar. Tem, claro que tem gente para evangelizar. Só que o inimigo foi lá e paralisou o pé do evangelista, para ele não andar. Mas hoje Jesus me trouxe aqui para dizer que o deitado vai levantar, o paralisado vai movimentar. Quem acredita nisso? Pegue a mão desse irmão que está ao teu lado e diga para ele: Deus te quer em movimento. Balança a mão dele e diz: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti. Até quando nós vamos ficar sofrendo na igreja? Escute isso. Incentivando pessoas que têm vocação, mas não cumpre. Tem dom, mas não usa. Tem chamado, mas não faz. Tem pé, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Porque o inimigo conseguiu paralisar muita gente. Primeiro, o servo está deitado. O segundo estágio é que ele está paralisado. Ele está o quê? Vocês nunca passaram por isso, não, pastor? De olhar por uma pessoa com um potencial extraordinário, pastor Franca, e olhar para a pessoa assim, sentir aquela compaixão, dizer: um potencial desse, pessoa com uma voz dessa, um chamado desse, está aí encostada, está aí parada, porque o inimigo conseguiu paralisar a pessoa. Só que o próximo nível, pastor Renato, primeiro o inimigo deita, depois ele paralisa e depois ele atormenta. O problema sai do físico e vai para o espiritual. O inimigo começa com uma preguicinha: prega não, canta não, cantor. Você cantou muito alegre hoje, canta menos, pega leve. Aí você: mesmo, rapaz, eu acho que vai me dar para uma vez assim, eu vou cantar pregador, não dá o teu melhor não, cara. Prega. Aí primeiro você deita: vou no culto hoje não, vou orar essa madrugada não. Outro dia eu vou no culto. Primeiro ele vai te deitando, aí você vai ficando preguiçoso, negligente, omisso. Logo depois que ele consegue te deitar, ele te paralisa. Daqui a pouco seu dom já não evidencia, sua voz já não sai, sua perna já não anda, sua mão já não se move. E daqui a pouco a senhora está aí dizendo: ei, pastor, essa mensagem é para mim, porque Deus me usava. Essa mensagem é para mim, pastor, eu era um instrumento da mão de Deus. Essa mensagem é para mim, porque eu era uma pessoa ativa na obra. Eu era uma pessoa que Deus me chamava, eu estava pronto. Quem sabe o inimigo não conseguiu te paralisar. Agora ele olha para Jesus e diz assim: só que o meu servo, além de estar deitado, além de estar paralisado, ele está terrivelmente atormentado. Ele está o quê? Atormentado. A tormenta não é física, a tormenta é espiritual. Pega uma pessoa da igreja, irmão, escute isso. Pega uma pessoa da igreja que tem tudo para ser um exímio pastor, um exímio evangelista, um exímio diácono. Se Satanás atormentar o casamento dele,
Satanás atormentar a vida emocional dele. Se o inimigo criar uma situação de perturbar a vida dele espiritualmente, para atingir o caráter dele, a moral dele, para fazer a mente dele trabalhar de forma errada, daqui a pouco você vai ter um crente dentro da igreja que é servo, que está na casa, mas que está pensando, sabe em quê? Em se matar. E o outro? Em largar a mulher. E o outro? O outro está pensando que se continuar do jeito que está, ele volta para a maconha, ele volta para o pó. Se continuar do jeito que está, essa mulher continuar me atormentando, pastor, arruma um amante, hein? Se esse marido meu continuar do jeito que está, eu largo ele, arrumo outro. Aí já virou tormenta. O problema já não é mais físico, o problema é espiritual. Aí Satanás diz assim, está vendo o problema na casa dele lá? Bota um laço aqui, ó, no caminho dele, ele vai passar aqui. Está vendo o que ela está passando com o marido? Vou colocar um cara para trabalhar junto com ela no trabalho, um laço, uma armadilha para trabalhar junto com ela. Vou derrubar ela, porque aí agora o problema é espiritual. Ele percebeu que conseguiu deitar, conseguiu paralisar e agora atormentou. Agora eu pergunto para os irmãos, pastor, então esse servo não vale nada? Um servo deitado, paralisado e atormentado? Ah, mas se ele não vale nada, por que o centurião largou tudo para ir até Jesus? Mas se ele não valia nada, por que o centurião não contratou outro? Queria ele. Se ele não valia nada, por que o centurião deixou os 99 lá e falou para Jesus assim, eu vou lá recuperar um? Eu vou te dizer por quê. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Porque o inimigo não tenta nem deitar, nem paralisar e nem atormentar um servo inútil. Ele só faz isso com servo em potencial. Se você está enfrentando uma batalha contra o inimigo, é porque ele viu que quando... Não, levanta a mão, é agora que eu vou falar. Pastor, por que o inimigo quer me deitar, me paralisar e me atormentar? Porque quando você está de pé, quando você está em movimento e quando você está sem tormento, a máquina funciona. Quando você está bem com Deus, ninguém te segura. Quando você está bem com Deus, você é cheio do Espírito Santo. Quando você está bem com Deus, você é um trator. Você é cheio de ideia, de estratégia. Quando você está bem com Deus, o negócio contigo funciona. E o inimigo, sabendo que funciona, ele tentou criar uma estratégia para te deitar, para te paralisar e para te atormentar. Pega a mão desse irmão que está do teu lado, você vai liberar uma palavra na vida dele e no ministério dele agora. Diga para ele assim, quem está deitado vai se levantar. Quem está paralisado, balança o braço dele assim, diga assim, vai se movimentar. Não, mano, aproveita desse momento para dizer para ele assim, o inimigo não vai calar tua voz, nem vai parar teus pés, nem vai segurar suas mãos. Não vai. O inimigo não vai conseguir deixar você na cama parado, porque Jesus está dizendo, eu vou te levantar. Se tem alguém que acredita nessa palavra, levante as tuas mãos e dê glória a Deus. Se alguém me perguntasse agora, pastor Genilson, pastor Moisés, o que Jesus vai dar essa noite? Olha para o teu irmão e diga assim, Jesus vai dar alta. Essa noite Jesus vai dar alta. Jesus vai assinar a alta do paciente e vai dizer, levanta, movimenta, a tormenta foi embora, volta a cantar, volta a pregar, volta a evangelizar, volta a profetizar, volta a fazer a obra, volta para o altar. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Deus não vai deixar você nesta situação. Agora escute. Chorai-me entre vós e a remia. Eu fiquei lutando, irmãos. E olha que tem quase 30 anos que eu prego essa Bíblia. Mas tem dia que a gente lê a Bíblia e parece estar lendo pela primeira vez. Eu fico vendo umas pessoas que entendem demais a Bíblia, eu conheço tudo. Eu falo, rapaz, eu queria eu ser assim. Eu não sou assim. Tem dia que eu leio de novo. Já entendi não.
Como é que um homem vai buscar a cura de um homem que só dá problema para ele? Só dá prejuízo para ele. O homem está deitado, paralisado, atormentado. E o centurião quer ele. Eu quero que o Senhor cura ele. Pastor Renato, demorou um tempinho, mas eu entendi. Jesus disse assim: sabe por que o centurião foi buscar a cura dele, meu filho? Porque aquele homem deitou, paralisou e ficou atormentado. Mas aquele homem estava assim, ele não era assim. Você consegue dizer para o irmão assim: você está assim, mas você não é assim. Você não é assim. Você pode estar. Quando o centurião olhava para a cama e via aquele homem deitado, homem de Deus, e alguém chegava para ele dizendo assim: rapaz, dá as contas para esse cara, amarra o gancho desse cara, manda esse cara embora, esse cara está te dando prejuízo. O centurião chamava quem estava falando, dizendo assim: rapaz, você sabe quantos anos que esse cara trabalhou para mim? Esse cara me ajudou a ser o centurião que eu sou hoje. Esse cara está aí deitado hoje, mas quando esse cara estava bem, ele fez para mim coisa que muita gente que está bem hoje não fez. Posso te dar uma notícia? Se Jesus olhasse só para o hoje, talvez ele riscasse o nosso nome do livro da vida. Mas o escritor aos Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer. Jesus olha para uma mulher que não está cantando: eu só vejo uma mulher covarde. Jesus diz assim: ela não está cantando hoje, mas ela cantou 20 anos. Jesus, mas ele não está pregando. É, meu filho, ele não está pregando esse ano, mas o ano passado ele pregou, o ano retrasado ele pregou. Eu não posso esquecer do que ele fez. E por que o senhor não manda ele embora? Jesus disse: porque eu prefiro restauração do que substituição. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Jesus trabalha com reciclagem. Jesus não trabalha com lixeira. Jesus não joga no lixo quem deitou. Jesus não joga no lixo quem está paralisado. Jesus não joga na lata do lixo quem está atormentado. Sabe o que Jesus faz? Jesus cria uma situação para levantar ele de novo, para dar saúde a ele de novo. Quem acredita que alguém vai se levantar e o nome do Senhor vai ser glorificado? Só que eu não estou fazendo apologia a ficar deitado, paralisado e atormentado, não. Até porque esse servo foi atingido. Aí Jesus olhou e disse assim: então deixa comigo, eu vou lá e vou curar ele. Aí o centurião olhou para Jesus e disse: não, precisa. Se eu deixar tudo que está fazendo aqui para ir lá, não precisa. Se o senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado, porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldado as minhas ordens. As minhas, mais forte. As minhas, mais forte, mais alto. Eu tenho soldado as minhas. Aí ele diz assim: e eu digo a este: vai. E ele, eu digo ao outro: vem. E ele, e eu digo ao meu servo: faz isso. E ele, pega a mão de alguém, diga para ele assim: quem não vai, não vem e não faz, deve estar deitado, paralisado ou atormentado. O centurião, pastor Franco, apresenta para Jesus dois servos, um doente e um saudável. O doente está deitado, paralisado e atormentado, e o saudável indo, vindo e fazendo. Não é difícil identificar o doente e o curado. Pastor, como identificar se alguém está deitado, paralisado ou atormentado? Quando ele recebe uma ordem. Quando ele recebe uma? Não, vamos lá, quando ele recebe uma. Se quem está aqui, ó, se o centurião diz assim para ele: vai, e ele não vai, ele está com problema. Sim ou não? Porque quem está debaixo de ordem e está saudável,
não tem problema em ir quando é para ir. E nem problema em vir quando é para vir. Agora o interessante é que não é o servo que diz eu vou e nem é o servo que diz eu venho. É o centurião. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, só um exemplo. O pastor Franklin é o presidente da igreja, sim ou não? É o pastor da igreja. Deus confiou a igreja a ele, sim ou não? E é o pastor Genilson. Se o pastor Franklin é o meu pastor, e aí tem uma congregação ali, eu estou nessa congregação aqui, mas tem outra lá. Aí o pastor Franklin chega para mim e diz assim: Moisés, eu estou te dando uma ordem, vai. Não. Ah, meu filho, você deitou, o diabo está te atormentando, você está paralisado, você está com um problema com o diabo. Eu estou te dando uma ordem. Eu estou te dando uma ordem dizendo: vai. Quem está debaixo de ordem não questiona. Eu digo a este vai e ele. Agora pergunta para o teu irmão assim: quantas vezes Deus mandou você ir e você não foi? Quantas vezes? Quantas vezes você estava em casa, Deus dizia assim: vai para o culto, vai para o evangelismo, vai para a escola bíblica? Quantas vezes você estava em casa, Deus dizia assim: vai ler a Bíblia, vai orar? Quantas vezes você estava num lugar, Deus disse: vai ali, diga isso para ela, e você não foi? Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu sempre conto, pregando, contando testemunhos. Lá em São Paulo tinha um irmão na nossa igreja chamado Doidinho de Jesus. Andava de terno até de dia, uma biblona desse tamanho na mão, só vivia no monte orando. Só que o Doidinho de Jesus era uma incógnita, irmão. Por quê? Porque ele tinha os problemas dele, mas tinha hora que ele profetizava da parte de Deus. Então você não sabia quando era loucura e quando era Deus. E ele profetizava, parava no trânsito, nos lugares, tal, assim diz o Senhor, em tudo que é lugar. E quando foi um dia, o Doidinho de Jesus chegou na casa de um irmão chamado Adalto, o irmão mais chato da igreja, um diácono chato. Foi na casa do irmão Adalto, bateu 3 horas da manhã, ele bateu no portão e tocou a campainha. O irmão Adalto acordou. Oh, meu Deus do céu, quem é uma hora dessa? O Doidinho de Jesus, de terno e gravata, uma bibrona desse tamanho na mão. Adalto, Deus me mandou aqui. Ih, meu Deus do céu, olha quem está aí. Ô, irmão, vai embora, é 3 da manhã ainda. Deus me mandou aqui porque é para o senhor me levar lá no centro de São Paulo agora. E se o senhor não levar, Deus vai tratar. Aí o irmão Adalto olhou e disse assim: e agora? É profecia ou é loucura? Eu não sei. Rapaz, na dúvida eu vou, que eu estou com medo. Vai que esse doidinho. Eu vou. Pegou o carro dele e foi. Onde que é, irmão? Vira à direita. Onde é, irmão? Sobe esse morro. Onde é, irmão? Pega a Avenida do Estado. Onde é, irmão? Vem. Baixada do Glicério. Só prédio abandonado. Pode ir lá até hoje. É onde ficou a Cracolândia por um bom tempo. Ficou ali perto da Baixada do Glicério, porque tem muito prédio abandonado, as pessoas invadem. Parou numa rua erma, escura, feia. O Doidinho de Jesus falou para o irmão assim: para o carro, é aqui. O irmão Adalto olhou de um lado para o outro, irmão, só nóia na rua, só doido. Um passando ali, outro ali. Aqui é perigoso, irmão. Você está com medo de quê, irmão? Medroso. Tem Jesus na vida, não? Doido, irmão. Espera no carro aqui que eu vou. O Doidinho de Jesus atravessa a rua, vai do outro lado da rua, em frente a um prédio abandonado e grita: glória a Deus! 3 vezes, entra no carro e diz para o irmão Adalto: já fiz o que Deus mandou embora. Irmão, se o irmão está virado na ida, você imagina na volta. Rapaz, por que você não deu 3 glória a Deus lá em casa? Você não deu 3 glória a Deus dentro do carro, irmão? Você me fazer num lugar perigoso desse? Eu andei 1 hora de carro para chegar aqui, de Santo André aqui. Foi Deus que mandou. Tá bom. 15 dias depois, 11 e pouca da noite, o irmão Adalto está de pantufa, touca. Quando ele está indo dormir, a campainha toca. Quem está no portão? Doidinho de Jesus. O Adalto, Jesus disse que hoje o senhor não dorme não, hoje é dia de vigília. O Adalto falou: o sangue de Jesus tem poder, irmão. Levantei 4 horas da manhã a semana toda, não vou de jeito nenhum. Ou o senhor vai, ou Deus vai cobrar pesado. O Adalto olhou e disse: meu Deus, é profecia ou é loucura?
Vou, não vou, vou, não vou. Senhor, dessa vez eu ainda vou, porque eu ainda estou com medo. Trocou de roupa, o irmão Adalto senta lá atrás, cochilando na vigília, e o doidinho de Jesus pulando, saltando, rodando, sapateando, entregando profecia para o povo. Lá para as 3 da manhã, começa a chegar um bilhete no púlpito. Aí o pastor disse: irmãos, eu estou sendo incomodado aqui. Tem um rapaz aqui querendo contar o testemunho, e já mandou o bilhete aqui umas 10 vezes. Eu vou deixar esse rapaz falar. 5 minutos para você contar o testemunho. Sai um jovem assim da frente, sobe uma escada parecida com aquela, sobe no púlpito e diz: irmãos, o que eu tenho para dizer não leva 5 minutos. Sou filho de crente, nasci na igreja, me envolvi com o homossexualismo, com a droga, me tornei depressivo. E há 15 dias atrás, Satanás colocou no meu coração que a única maneira de acabar com o sofrimento era acabando com a vida. Como eu não queria ser visto, como eu não queria que o bombeiro fosse lá, que a polícia fosse lá, que ninguém fosse lá, eu procurei o lugar mais abandonado da cidade. Eu procurei a Baixada do Glicério. Encontrei um prédio abandonado, subi todos os andares, fiquei tomando coragem lá em cima para pular, pensando na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos. Falei: mas não tem como mais viver, vou pular. Me coloquei no beiral do prédio. Eram as 4:30 da manhã, quando Satanás veio no meu ouvido e disse assim: pula. Respirei fundo. Quando eu fui pular, eu não sei quem, mas deve ser um doido, gritou lá embaixo: glória a Deus. Meu corpo tremeu. Eu não tive força para pular. Lembrei que Jesus me amava. Lembrei da igreja, lembrei do meu pai e da minha mãe, lembrei do batismo com o Espírito Santo. Me ajoelhei lá em cima do prédio, me reconciliei com Jesus. Voltei para Jesus lá, e 15 dias depois estou aqui na vigília para dizer que um doido salvou a minha vida. 4:30 da manhã, dando glória a Deus no meio da rua, na Baixada do Glicério. E o doidinho de Jesus sacudindo o irmão Adalto que estava dormindo, dizendo: o doido é eu. Quem estava lá era nós, irmão. Agora, não, levanta assim a tua mão, levanta assim a tua mão. O mais sério vem agora, você nem vai rir agora mais. Pergunta para o teu irmão assim: e se eles não fossem? Você sabia que o ministério poderia estar maior, a igreja poderia estar maior, a família poderia estar maior, mas tem hora que Deus diz vai, e a gente não vai. Tem hora que Deus diz vem, e a gente não vem. Tem hora que Deus diz: minha serva, faz isto, e ela não faz. Olha para o teu irmão agora, mais devagarzinho, mais devagar, pega leve com ele. Diga para ele assim: quando Deus mandar, vai, vem e faz. Quando Deus mandar. Por quê, pastor? Escuta. Porque tem gente deitado, paralisado e atormentado, pensando assim: se eu não tivesse deitado, eu ia. Se eu não tivesse paralisado, eu iria. Se eu não tivesse atormentado, pastor, eu queria ser um obreiro. Mas eu tenho uma tormenta na minha vida que hoje não me permite estar em cima com vocês. O inimigo conseguiu travar a minha vida. Aí quando o homem disse para Jesus assim: não preciso do senhor ir lá na minha casa não. Manda uma palavra e o meu servo será curado. Mas por que, centurião, você quer tanto que o teu servo seja curado? Porque eu quero que ele mude de turma. Eu quero que ele saia da turma dos deitados, dos paralisados e dos atormentados. E eu quero que ele venha para a caravana dos que vai, dos que vêm e dos que fazem. Pergunta para o teu irmão: vai sair aqui desta noite participando de qual turma? Vai sair daqui hoje deitado, paralisado, atormentado? Ou vai sair daqui hoje indo, vindo e fazendo? Levanta comigo as suas duas mãos aos céus.
Ele vai adestrar tuas mãos para a guerra e os teus dedos para a batalha. Ele vai aperfeiçoar o dom dele que há na tua vida. Deus não te chamou, escute isso, Deus não te chamou para estar deitada, nem paralisado e nem atormentado. Deus te chamou para que você vá, você vem e você faz. Deus vai despertar muita gente nesta última hora para voltar a fazer o querer de Deus. Diga glórias ao nome de Jesus. Sabe o que Jesus está querendo fazer, irmão? Esvaziar a UTI, esvaziar a CTI, esvaziar a enfermaria e chegar para mim, para você, para a senhora, para o senhor, te dar alta e dizer assim: levanta, ficou deitado demais, ficou paralisado demais, ficou atormentado demais. Agora deixa eu te dizer uma coisa, deixei isso aqui para o final, a mensagem é curta. Se uma pessoa estiver paralisada, já teve alguém na família ou algum amigo que teve um AVC ou um acidente, algum problema com a coluna, com a cervical? Logo após o acidente, a pessoa tem que passar a fazer fisioterapia. O que a pessoa tem que fazer? Porque senão a paralisia pode avançar para o grau de atrofia. E uma vez que um membro estiver atrofiado, nunca mais ele se movimenta. Tem gente que sai do hospital assim, é assim ou não é? Ó. Aí daqui a pouco, a na fisioterapia, você encontra que na rua ele está meio assim. Daqui a pouco você vê ele está andando. Meu Deus, mas como é que o homem estava andando? O homem estava parado. Fisioterapia. Sabe o que Jesus está colocando alguém essa noite? Na fisioterapia espiritual. Pastor, eu ando numa frieza. Aí Jesus diz: então levanta essa mão para dar glória a Deus. Vai. Levanta a outra também. Pastor, é uma fria, eu não consigo mais falar língua estranha. Jesus pega assim, bota uma gota de óleo na tua boca. Abre essa boca. Abre essa boca que eu vou colocar glória aí dentro. Abre essa boca que eu vou colocar línguas estranhas aí dentro. Pega a mão do teu irmão e diga para ele: vem comigo para a fisioterapia, vem. Vem comigo, você vai se levantar. Você vai se movimentar. Essa tormenta vai embora e o nome de Jesus vai ser glorificado. Olha para mim. Em alguns minutos eu já vou orar. Irmãos, eu prego quase todos os dias. Sabe a maior dor que eu tenho no coração? De saber que tem servos que estão na casa, mas não são enfermeiros, não são médicos, não são auxiliares de enfermagem, são pacientes. Gente que está na casa, mas não cuida de ninguém, necessita o tempo todo de ser cuidado. Não é remédio para ninguém, tem que dar remédio para ele o tempo todo. Não carrega ninguém, tem que ser o tempo todo carregado. Não empurra ninguém, tem que ser o tempo todo empurrado. Porque o fato dele estar na casa e o fato dele ser servo, aí você encontra um monte de gente na igreja frustrado consigo mesmo. Eu não consigo ser quem Deus queria. Eu não consigo exercer minha própria vocação. Eu não consigo, pastor, executar o dom que Deus colocou na minha vida. Provavelmente o inimigo conseguiu te deitar, te paralisar, ou quem sabe até te atormentar. Mas só que lá foi o centurião, hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para Deus assim, o Espírito Santo que também é Deus, mas é o paracleto da igreja, o intercessor. Ele está dizendo assim: ela é minha serva, ela está deitada, mas é minha serva. Ele está paralisado, mas é meu servo. Ele não faz nada, mas já fez. Ele não, mas tem potencial para fazer. Vamos levantá-lo. Vamos dar uma chance para ele. Vamos tirar ele desse marasmo espiritual. Vamos fazer ela entender que ela ainda tem um dom, que ela ainda tem uma vocação, que não precisa terminar a vida assim. Oh, minha irmã, com uma voz dessa, com um talento desse, com um potencial desse que você tem,
você deitada, paralisada ou atormentado, ou vice-versa, quem ganha é só o inferno. Quem ganha é só o diabo. Porque você deitada, você não dá lucro, mas quando você está de pé, quando você está em movimento, quando você tem saúde espiritual, você consegue render. Quem acredita que alguém vai se levantar hoje? Diga glória a Deus. Pega a mão do teu irmão, pega a mão dele, levanta ele da cadeira e diga para ele assim: vamos para a fisioterapia. Vamos para a fisioterapia, vamos. Não, olha para ele, não pode olhar para o teu irmão, pode pôr na minha conta. Diga para ele assim: se eu não ouvir tua voz, é porque a tua boca está paralisada. Se eu não ver você orando e dando glória a Deus aqui, é porque Satanás travou a tua língua. Peraí, pregador. Peraí, pregador. Cadê a mensagem, pregador? Rapaz, Deus te dava mensagem você olhando para o céu. Deus te dava mensagem com você olhando a natureza. Cadê aquela inspiração? Cadê aquela inspiração de sair dizendo para os companheiros: rapaz, Deus me deu uma mensagem. Rapaz, Deus falou um negócio comigo. Rapaz, tu deitou, irmão. Deus te dava composição, irmão. Deus te dava sonho, revelação. Quando alguém dizia assim: tem um doente, você já puxava o vidrinho de óleo. Ó, deixa comigo. Sou presbítero da igreja. Eu vou ungir o enfermo com óleo. A oração da fé salvará o doente. E se ele tiver algum pecado, lhe será perdoado. O que aconteceu contigo, irmão? Quando dizia assim: caiu endemoniado, tu parecia um caçador de demônios. Onde? Vou lá agora. Satanás, quando sabia que tu estava chegando, dizia assim: ih, rapaz, deu ruim. Olha lá, ela está vindo, ó. Agora não é triste não Satanás olhar para você dentro da igreja e dizer assim: tu está na igreja, mas tu não canta. Tu está no altar, mas tu faz o que no altar? Tu rende o que? Por mim tu pode ficar aí esquentando essa cadeira. Tu faz o que, rapaz? O que tu faz para me incomodar? Nada, porque eu consegui te paralisar. Vocação você tem, mas eu te anestesiei. Sabe por que eu estou pregando essa palavra hoje? Porque exatamente nesta noite está havendo uma intercessão. Uma intercessão do Espírito Santo pelo servo. Eu poderia, hoje é uma escola bíblica, não é? Eu poderia deixar vocês sentados, dizer assim: não, meu irmão, poderia falar aqui hoje de uma teologia sistemática. Eu não teria dificuldade de falar. Mas eu preguei esta mensagem porque essa noite alguém recebe alta. Eu posso orar com a igreja, meu pastor? Então, com permissão do nosso pastor, eu quero fazer um apelo. Você não é obrigado não, viu? Descer da galeria, vir daí, descer daqui. Você não é obrigado não. Eu quero saber onde estão os servos que dentro de você diz assim: pastor, Deus me deu um negócio tão forte. Pastor, eu não sou aventureiro não, eu tenho uma chamada de Deus. Pastor, o meu dom não é uma invenção não, eu tenho um dom. Deus me deu um dom espiritual para edificar a igreja. Pastor, mas veio uma tormenta lá em casa. Só acredita que aquela mulher, aquela guerreira, acabou. Hoje eu ando me arrastando. Era para mim estar dirigindo um ciclo de oração, pastor. Era para mim estar ajudando o pastor Franco a dirigir culto. Era para o meu pastor olhar para mim e dizer assim: rapaz, o cara está com o dedo dentro da Bíblia, está doido para pregar, está com uma mensagem nova. Pastor, eu não estou mais assim. O diabo não me tirou da igreja. O diabo não me roubou de Jesus. O diabo não riscou meu nome do livro da vida. O diabo não está me levando para o inferno, mas ele conseguiu me fazer deitar. Ele me paralisou a ponto dos dons espirituais e dons ministeriais que eu tenho não serem usados. Pastor, o inimigo mandou uma tormenta, um problema, para embaraçar minha vida espiritual. Eu não estou rendendo.
Mas essa noite eu entendi a voz de Deus. Eu vou sair daqui desta noite, pastor Moisés, sendo o servo e a serva que quando Deus manda ir, ela vai. Quando Deus manda vir, ela vem. E quando Deus manda fazer, Ele faz. Eu não vim aqui essa noite te expor, não. Eu não vim aqui essa noite dizer para você, não. Eu vim aqui essa noite dizer para você que quem te chamou não colocou outro nome no teu lugar, não. Ele está intercedendo pelo teu retorno. Ele está intercedendo pela tua volta ao altar. Até porque, segundo Paulo escreveu aos Romanos, os dons de Deus são irrevogáveis. Você pode devolver um carro, devolver uma casa, devolver um terno, devolver uma gravata, mas não tem como devolver o pastorado. Eu quero não, Jesus. Eu disse, rapaz, cadê? Isso é irrevogável. Jesus só me deu um dom de profecia, mas eu não quero usar não. Rapaz, então não use, mas me devolver não pode. E você está aí, deitada, paralisado. Só que você não se conforma, você quer se levantar. Pastor, eu quero executar minha chamada. Eu quero cumprir bem o meu ministério. O inimigo está tentando paralisar uma chamada enorme que Deus tem na minha vida. Mas eu vou me levantar, eu vou me exercitar. A tormenta vai embora. Se precisar, eu vou entrar na fisioterapia. E a fisioterapia com Deus é assim: uma hora está de pé, uma outra hora está de joelho, uma hora Ele manda andar, outra hora Ele manda parar. Uma hora Ele diz para você, baixa a mão, a outra hora Ele diz, levanta a mão. E não é que daqui a pouco você está sarado. E não é que daqui a pouco você está pregando de novo, cantando de novo, tomando ceia de novo, fazendo a obra de Deus de novo. Esse apelo que eu estou fazendo aqui não é só para os irmãos, não é apelo para ninguém aceitar Jesus, não. É apelo para os obreiros, é apelo para as irmãs, é apelo para os irmãos. Pastor, eu sou servo, eu estou na casa, eu tenho até um título, mas eu estou tendo dificuldade em ir, vir e fazer.